Oi, gente! Esse agora é o meu novo eu, porque eu fui no cabeleireiro e ele me deixou muito mais loura do que eu tinha pedido. Eu não estou nem um pouco feliz com isso, principalmente considerando que meu casamento tá chegando. Não vou casar com o cabelo que eu tinha em mente, então estou extremamente triste e frustrada. Então, por favor, tá? Está proibido fazer comentários falando mal do meu cabelo nesse vídeo. Só aceito comentários dizendo que eu serei a noiva loira mais linda do mundo, porque é isso que eu tô precisando nesse momento. Porque a minha vontade nesse instante é me casar de chapéu. Lembrei agora daquela modelo que faz Operação Cupido. Ela usa tipo uma cartola. Ai, fica lindo, gente, imagina só. Agora, ignorando tragédias capilares, no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês sobre todos os livros que eu já li e dei uma estrela. Ou seja, literalmente os piores livros que eu já li, né? Tem muitos livros aqui que eu dei uma estrela, mas que eu li há muitos e muitos anos atrás. Então, assim, eu vou fazer o meu melhor pra tentar explicar o porquê de eu ter dado uma estrela pra esse livro, mas às vezes vão ter que ser uns comentários meio abstratos. Não dá pra lembrar de tudo nessa vida. Ainda mais quando o livro é ruim, sabe? Eu acho que o cérebro faz questão de apagar aquilo da minha memória. Ele faz aquilo com gosto mesmo. Antes de eu começar a falar quais são esses livros, não deixe de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda muito o canal. Se você quiser apoiar o canal de outras formas, o meu link da Amazon tá sempre na descrição do vídeo. Você pode comprar através dele, não vai gastar nada mais. E também o link do Instagram do canal, por lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Mas vamos lá ao que interessa, que é falar mal de livros. Eu acho que no YouTube, no geral, a gente acaba consumindo muito gente falando de livros que gostam, né? Mas eu também sinto aquele prazerzinho gostosinho em ver uma pessoa falando mal de um livro. Tirando quando é um livro que eu gosto, obviamente, aí eu me sinto pessoalmente atacada. Não, mentira, tá? Mas assim, eu acho importante a gente compartilhar opiniões negativas sobre as coisas também, porque eu acho que isso também ajuda a você entender se você tem vontade de ler aquele livro ou não. Vai que você não gosta exatamente de uma coisa que eu tô descrevendo que eu não gostei, aí não tem por que pegar o livro, né? Então vamos lá. O primeiro livro que eu tenho pra falar hoje, que eu dei uma estrela, foi Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Esse é um romance contemporâneo que é vendido como um hate to love. E sempre quando um livro é vendido como Hate to Love ou Enemies to Lovers, me dá a entender que vai ter um desenvolvimento mais lento, já que no início do livro eles vão se odiar. Então não faz sentido eles se odiarem e instantaneamente se apaixonarem, né? A gente, teoricamente, vai ter um processo aí deles se aproximando mais lentamente pra eventualmente se apaixonarem. Pra mim, Hate to Love e Enemies to Lovers só funciona nesses termos, senão não tem nem porquê. Dentro disso, você já imagina o quê? Que vai ter aquela tensãozinha gostosa entre eles, que inicialmente não se gostam e aí acabam descobrindo que podem ter sentimentos a mais um pelo outro. A Tessa Bailey, teoricamente, era pra ter essas coisas no livro dela, mas ela não entregou nada bem feito. Pra mim foi tudo muito mal desenvolvido dentro dessas coisas que eu acabei de falar. O cara principal, ele é vendido como fechado, mal-humorado, o nosso famoso Grumpy. Assim que ele conhece a nossa personagem principal, ele é super contra ela morar nessa cidade, porque é uma cidade pequena, uma cidade de pescadores, e ela é tipo uma subcelebridade, uma influencer. Tá mais pra socialite, na verdade. Então, obviamente, ele não vai com a cara dela, ele não acha que ela se encaixa ali. Só que essa dinâmica deles não se gostarem dura literalmente por um capítulo. E aí, depois disso, eles já estão completamente desafim um do outro. E tem insta-love. Não faz sentido. Em um pulo, em um segundo ele tá odiando ela e no outro ele já tá completamente cachorrinho, chamando ela pra um date e fazendo tudo que ela quer. E aí o casal se envolveu muito rápido, o que eu não gosto, porque eu acho que tira a graça, assim, não me dá tempo de torcer pra eles ficarem juntos. E isso fez menos sentido ainda dentro da história, considerando que ele era um cara viúvo, que tava, tipo, 10 anos desde que a mulher morreu, sem se envolver com ninguém. Então ele não tinha interesse romântico, ele nunca se abriu pra se envolver com ninguém romanticamente. E aí apareceu a gatinha na cidade e ele pensou, foda-se, jogou a aliança aos ventos e aí foi lá atrás dela. Basicamente. Fora isso, as cenas hot de sexo foram pavorosas. Me deu assim, ó, arrepio de tão ruim que foi o negócio. Além de serem muitas, assim, 50% do livro eles estão transando, literalmente, tem até uma cena que, tipo, eles estão no hospital porque o amigo do cara tá lá quase morrendo e eles entram num armarinho de zelador e eles transam lá mesmo.
desnecessário, né? Eu achei, pelo menos, particularmente achei. Tirando o fato de terem muitas cenas, eu não gostei da forma que a autora escrevia essas cenas de sexo. Eu achei... não sei, me dava muita vergonha ler as coisas que ela escrevia. Eu não sei nem explicar exatamente como, mas no geral, assim, achei meio tosco. E aí eu não aguentava mais depois de um tempo. Eu comecei a pular as cenas de sexo, porque chega, eu já tava achando um saco, eu não gostava do casal, não gostava dos personagens. Eu até gostava mais dela. E no geral, eu entendi que a escrita da Tessa Bailey não é pra mim. Eu sei que tem muita gente que gosta. Mas eu tinha até um outro livro dela na minha TBR, que depois que eu terminei esse, eu já tirei, porque não funcionou, não colou. Eu não gosto da forma como a Tessa Bailey escreve romance. Então, tchau. E aí o próximo é de uma autora que eu gosto muito, que na verdade, assim, é uma coisa que eu vivo falando aqui, que é uma autora que eu tenho uma relação de amor e ódio, que é a Colleen Hoover. Já teve alguns livros da Colleen Hoover que eu dei 5 estrelas, e já tiveram também alguns livros da Colleen Hoover que eu dei 1 estrela. Eu acho que ela é, tipo, a única autora que eu já passei por isso, que eu já dei todas as estrelas pros livros dela. Eu sempre continuo voltando, continuo lendo, porque no geral eu gosto. Eu sinto que os livros dela, até quando são ruins, são pelo menos divertidos e me mantêm entretida, porque ela tem uma escrita, assim, é muito rápida, eu fico muito envolvida, então são livros que eu sempre leio muito rápido. E aí, o primeiro livro que eu tenho pra falar da Colleen Hoover, porque é mais de um que eu dei 1 estrela, como eu disse antes, é Métrica, que é o primeiro livro dela publicado. Esse é um daqueles que eu li há muito tempo atrás, mas o que eu lembro que eu não gostei é que teve muito insta-love, aquele desenvolvimento de romance bem rápido, raso, e rapidamente chegou ali na hora das breguices, sabe? E eu gosto de uma breguice em romance se eu tô investida no casal. Se eu não tô, é só meio vômito, sabe? E esse livro, assim, teve muito drama que eu não achei que foi bem executado. As cenas que teoricamente eram pra ser envolventes e tristes... Meu gato tá mexendo no pisca-pisca. Não é um espírito. Aí as cenas que eram pra ser mais tristes e envolventes, eu no geral só achei manipulativas. Não gostei dos personagens, principalmente a personagem principal. Achei ela muito infantil e chatinha, reclamona. Esse livro também tem um aspecto de romance proibido, porque é um relacionamento entre uma aluna e um professor. E de vez em quando eu gosto dessas coisinhas assim meio proibidas, sabe? Porque dá uma tensão pro negócio. E também aqui eu não achei que teve muita tensão, não achei que foi assim tão bem executado, então ficou meio sem graça. Esse é um livro que eu culpo menos a Colleen Hoover por ter sido o primeiro livro que ela publicou, ainda assim não funcionou pra mim. Eu acho que no geral as pessoas que são fãs da Colleen Hoover mesmo também não são muito fãs desse aqui não. E aí outro livro da Colleen Hoover que eu achei que eu tivesse dado 1 estrela, mas depois eu fui pesquisar quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu acabei dando 2 estrelas, que foi pra Um Caso Perdido. Hoje em dia, olhando pra trás, eu facilmente daria 1 estrela pra aquele também. Eu achei bem bizarrinho, assim, no livro ela lida com certos assuntos que são bem complicados e complexos de uma forma que ficou esquisita. É meio desagradável, assim, não bateu muito bem comigo. No geral, assim, não achei de bom tom. Eu provavelmente dei 2 estrelas na época justamente por esse fator Colleen Hoover que me envolve na história e me faz ler muito rápido. A escrita dela tem esse poder, assim, de me deixar vidrada na história e consumindo aquilo mesmo que eu não esteja gostando. É realmente um poder mágico que ela tem sobre mim. E aí, outro livro da Colleen Hoover que eu de fato dei 1 estrela foi Lila, mais um caso de insta-love que foi um vômito. Eu odeio insta-love, tá? Eu sou 100% o oposto de insta-love. Eu sou cadelinha de slow burn. Pra mim, é slow burn ou nada. Eu até consigo encarar um médio burn, mas insta-love não dá, sem condição. Tanto que pra mim todos os tropes, todos os clichês dentro de romance que eu gosto, por exemplo, enemies to lovers, hate to lovers, fake dating, todos esses pra mim, se não for slow burn, não tem sentido. Amo fake dating quando eles estão fingindo que estão num relacionamento? Sim. Mas se eles se apaixonam rapidamente, perde o propósito. Aqui o relacionamento, assim, achei muita breguice, muito forçado, não gostei. Deu pra ver que ela fez um romance bem corrido, porque o que ela queria mesmo não era desenvolver eles se conhecendo, se apaixonando. Ela queria desenvolver o que vinha depois, quando eles já estavam juntos, que é, assim, o plot central do livro. E, né, deu pra perceber. Achei os personagens também mal desenvolvidos e unidimensionais. Eles realmente pareciam que estavam ali só pra contar aquela história. Eles só existiam pra que a história pudesse acontecer.
O narrador, principalmente, foi extremamente problemático em vários momentos. Mas a Colleen Hoover deu aquela bela passada de pano pra ele no final, porque os atos dele foram em nome do amor. Mas assim, não deu pra engolir muito essa não. O plot twist que a gente teve no final do livro, achei um pouquinho ridículo. Senti aquela vontadezinha de revirar os olhos. E aí, mais uma vez, eu acho que esse foi um que inicialmente eu dei 2 estrelas, justamente porque os livros dela têm muito dessa fluidez. E eu sempre fico intrigada e leio rápido. Mas esse aqui não deu. Eu acho que assim, eu principalmente fiquei desapontada porque eu tava esperando um livro com uma pegada mais tipo Verity, que eu amo, aliás. E não tinha nada a ver com isso, então desceu mal, sabe? O próximo livro, na verdade, é um livro de poemas que fez muito sucesso, que é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, da Amanda Lovelace. Esse aqui surgiu meio à moda poesia Tumblr, Rupi Kaur, aquela famosa poesia do Enter. Eu tô falando isso zoando, mas assim, tem coisas que a Rupi Kaur escreve que eu gosto, tem outras coisas que eu não gosto, acho mais tosquinhas. Normalmente, quando eu pego os livros dela pra ler, que eu já li os 3 que ela publicou, eu gosto de tipo 50% das coisas e 50% não gosto. Hoje meus gatos estão fazendo a festa no recinto, então cada hora vai ter intervenção de algum. Então esse livro aqui, ele foi publicado em meio desse momento que a Rupi Kaur estava fazendo muito sucesso, então ele acabou seguindo essa mesma fórmula. Então ele tem também uma pegada mais feminista, que é o que eu gosto quando tem em poemas, normalmente é algo que eu procuro, tanto que por isso que eu quis pegar esse livro. No geral, eu achei as poesias, tipo, piegas e bem rasas. Só meio que pegou umas frases genéricas de autocuidado e amor próprio, mas não funcionou muito bem. No geral, achei vazio e mal construído. E aí depois tem um outro livro de poemas que é Love and Misadventures, da Lang Leave. Esse aqui não tem em português ainda. Esse aqui segue mais ou menos assim essa formulinha também. Ele vai ter umas ilustrações bonitinhas até. Ainda assim, no geral, achei bobo. Parecia poesia escrita por uma pré-adolescente vivendo o primeiro crush. Isso até a própria forma como ela descreve o amor, assim, eu achei um pouco infantilizada. Não achei que tem nada minimamente profundo nesse livro, nesses poemas. E é um livro que tem nota alta no Goodreads, o que eu não entendo, pois eu particularmente achei um monte de baboseira. O próximo livro é um queridinho de muita gente, que é Aurora Sand, da Amy Kaufman. O meu maior problema com esse aqui foi a decepção e a sensação de potencial desperdiçado. Ele tinha muitos elementos e tropes que eu gosto, que já foram feitos 1000 vezes, mas que ainda assim eu me divirto lendo. Mas aqui eu não senti que eles foram bem executados. Um outro problema que eu acho que eu posso ter tido também é justamente que eu achei um livro, assim, extremamente genérico. Apesar de ser um livro de ficção científica, ele tem, assim, muitos clichês também do gênero de fantasia e de distopia. Então, pra mim, que já leu muito livros YA dentro desse gênero, ficou um negócio muito, assim, genericaço, muito repetitivo e meio mal executado, porque eu tinha muitas outras referências que são bem feitas, trabalham com esses temas, mas de uma forma boa, que, assim, em comparação, esse ficou extremamente pobre. Aqui a gente vai ter um vasto grupo de personagens, que cada um deles tem um forte, tem uma habilidade, e eles formam um time. Então, teoricamente, aqui a gente vai ter, assim, esse grupo de personagens bem diversos. E aqui, ao longo do livro, vai ter o POV, a perspectiva de cada personagem, então cada capítulo vai ser no ponto de vista de um deles. Só que esses pontos de vista se misturavam muito facilmente na minha cabeça. Às vezes eu tava lendo e eu tinha que voltar no início do capítulo pra ver quem tava narrando, porque eu me perdia. Eu achei as vozes muito parecidas, então assim, não era muito distinto. Outra coisa que me irritou na narrativa dos personagens é que todas elas tinham o mesmo senso de humor, faziam o mesmo tipo de piadas. E isso não encaixava com a personalidade de todos os personagens. Que é bem aquela coisa tipo, um humor mais sarcástico, sabe? Ficar zoando os outros, fazendo piadinhas ácidas. Mas assim, não fazia sentido com todos os personagens. Bota um, assim, um é o suficiente. A gente não precisa ter 6 personagens com o mesmo tipo de humor e personalidade. Outra coisa que me irritou também é que eles ficavam constantemente pensando, assim, como os outros personagens eram gatos e sensuais e gostosos, né? O que dá pra entender até em certa parte, que eram todos adolescentes cheios de feromônios. Mas assim, se você tá vivendo uma parada meio que tipo, o mundo vai acabar, existem outras prioridades, não é mesmo? E aí você só ficar pensando em pegação e gostosura alheia, quando a morte está te encarando nos olhos,
não faz sentido. Outra coisa que a autora fez muito aqui é aquela coisa de contar em vez de mostrar. Então ela pegava esses dois personagens e virava pra gente e falava: ah, eles se gostam muito e eles têm um laço muito profundo de confiança e amizade, não sei o que, não sei o que lá. Eu não quero que você me conte isso, eu quero ver isso pra entender de verdade, porque se você só me conta, eu não levo muito a sério. Então acaba perdendo muito a credibilidade. Eu não ligava a mínima pros conflitos que estavam acontecendo no livro, porque tinha uma personagem que era basicamente invencível. Então qualquer coisa que acontecia, eu só pensava: ah, fulana vai chegar lá e vai derrotar todo mundo, vai ficar tudo certo. E aí dava tipo 10, 15 minutos, acontecia exatamente isso. Então também não dá pra levar a sério todas as ameaças que esse mundo tá colocando na minha frente, se eu sei que todas elas vão ser resolvidas da mesma forma. Não tem seriedade no negócio, sabe? E aí, uma das maiores frustrações desse livro pra mim foi que tinha um personagem que ele era um alien meio elfo, e ele tinha um temperamento ruim, meio soturno, e ele tinha um passado sombrio, bem naquele molde de personagem que eu adoro. Ele foi escrito pela autora pra ser amado por mim. Só que aí ela foi lá e destruiu ele. Pegou assim e jogou no lixo todas as características que eu gostava e apreciava nele, porque a personalidade dele não era consistente. E aí foram lá e deram um insta-love pro menino. Esse livro, no geral, pra mim, foi decepção atrás de decepção. O próximo livro que também ganhou uma estrela foi O Cara dos Meus Sonhos, ou Quase, da Jen Bennett. Aqui nesse livro vai ter aquele clichê bem You Got Mail, mensagem pra você, do Tom Hanks com a Meg Ryan, sabe? Clássico, comédia romântica dos anos 90, que são aquele clichêzinho gostoso de duas pessoas que se conhecem na vida real, mas estão se falando online anonimamente, sem saber que uma é a outra. E aí, por mais que eu goste desse filme, e eu achava que eu gostava desse clichê, eu acho que não é bem assim, porque não é a primeira vez que isso acontece comigo, e eu fico irritada com esse clichê, porque pra mim esse fato de, tipo, eles se falarem anonimamente, e aí na vida real eles se conhecem, e é óbvio pro leitor que é ele desde o início, e só os personagens não sabem, me dá um pouco de raiva. E tipo, às vezes tem muito uma questão de probabilidade, sabe? Nesse livro ela nem morava na cidade. Ela tava falando com esse cara online de outra cidade. E aí ela se muda pra lá. E aí, por acaso, ela vai trabalhar num lugar, conhecer um menino e se aproximar dele. E vai ser o cara online. Às vezes fica meio difícil de engolir, sabe? E a obviedade da coisa acaba me irritando. Justamente o fato de ser muito óbvio pro leitor, mas os personagens não terem a menor noção de nada. Eu também não gostei da personagem principal desse aqui, ela é extremamente pretensiosa. Ela faz o cabelo com bob, bem estilo anos 60, usa umas roupinhas meio de pin-up, e ela se sente melhor do que todas as outras garotas do universo, por ela ser diferente, assim, e não usar as roupas básicas. Ai, eu não uso jeans e camiseta. E ela e o carinha lá não tem nada a ver um com o outro. Não dá pra entender porque eles se gostam, não dá pra entender porque eles viram amigos. Teoricamente, o que une os dois é o amor por filmes antigos. Essa é uma premissa, assim, que ronda bastante o livro. Tanto que a persona online deles se conheceu por causa disso, tipo, num fórum de filme vintage aí da vida. Só que, na realidade, eles não falam sobre isso, tipo, quase nada ao longo do livro todo. E aí, no início de cada capítulo, tem citações de filmes tipo Meninas Malvadas e Pitch Perfect, Patricinhas de Beverly Hills, etc. Que são filmes ótimos, mas não são filmes vintage. Qual o sentido? O que uma coisa tem a ver com a outra? Cadê a analogia, a referência? Tentou me dar algo, mas na verdade me deu absolutamente nada. E aí o próximo livro que eu tenho pra falar hoje, que eu dei uma estrela, é Mil Beijos de Garoto, da Tilly Cole. Eu já falei tantas vezes como eu odeio esse livro. Ninguém aguenta mais me ouvir falando mal desse livro. Foi o pior livro que eu li ano passado. Foi o pior livro que eu li na minha vida. Foi realmente, assim, uma tortura. Os personagens são insuportáveis, o romance é um vômito, tem muita forçação de barra, é completamente irreal, super dramático, extremamente piegas, brega, insosso, mal escrito, personagens mal desenvolvidos, maiores clichês do universo, muita liçãozinha de moral e tem, assim, de longe, o pior final que eu já li. O epílogo é uma coisa horrorosa, me deu tanta raiva, eu fiquei tão amargurada, foi um pavor. A pior mensagem sobre amor que eu já li na minha vida. Pra mim, esse livro é só
só, tipo, pavoroso, ridículo, fedido, nojento, nunca mais quero ver na minha vida. Se vocês quiserem ver a tortura psicológica que foi ler esse livro, eu gravei um vlog lendo. Então, se vocês quiserem entender em detalhes e me ver destrinchando o porquê esse livro ser tão horroroso, é só ver o vlog que eu falo dele, que eu vou deixar linkado aqui. O próximo livro é Bittersweet, da Sarah Ockler. Esse aqui eu não faço a menor ideia sobre o que é, não lembro mais. Eu sei que a personagem principal, ela faz patinação no gelo e ela faz cupcakes. Esses foram os motivos que me fizeram pegar o livro, pois gosto muito das duas coisas. A única coisa que eu lembro que eu gostei no livro é que a personagem principal tem um irmãozinho pequenininho que é fofinho. Eu disse que lembro disso, mas na verdade isso é mentira também. Eu só li na minha review do Goodreads e eu literalmente só falei sobre isso. Então, não faço ideia o que eu pensei sobre esse livro. Diria que foi desinteressante e nada memorável. Depois tem X-Men Gals on the Run, do Milo Manara. Teve uma época na minha vida que eu lia muito quadrinho. E aí eu peguei 2 quadrinhos do Milo Manara pra ler, porque eu achei a arte dele muito bonita, mas mal sabia eu no que estava me metendo. O Milo Manara é um desenhista italiano que faz as coisas com uma pegada mais erótica. Considerando que ele é um cara que hoje em dia tem tipo 80 anos, vocês já imaginam o tipo de coisa, né? O tipo de conteúdo que vai ter nesses quadrinhos. Que, aliás, são quadrinhos publicados nos anos 80. Nesse aqui, coitada das super-heroínas de X-Men. Elas podiam estar vestindo, assim, a roupinha delas com manga comprida até o pescoço, até o pé, mas era assim, os biquinhos aparecendo. E isso era o de menos, na verdade. Tem uma cena que eu lembro muito bem, que me traumatizou, ficou grudada no meu cérebro, que mesmo de roupa, dava pra ver o contorno do orifício anal delas. Isso mesmo. Mesmo que seja humanamente impossível. Eu acho que nem com aqueles colãs de látex daria pra ver isso. Daqui foi possível e aconteceu. Então, é isso. Péssimo, não tem história, são só elas sensualizando. Tipo, literalmente, assim, na cachoeira, jogando água uma na outra, e aí as coisas, sabe? As coisas aqui aparecendo. E aí teve o outro do Milo Manara que eu peguei pra ler, que é Clique. Já estava em minhas mãos, então eu só falei, ok, vamos ler também, né? Já que estou aqui. Esse aqui foi pior ainda. Simplesmente nojento. As mulheres todas lindas, gatas, sensuais. Os homens todos velhos, podres, chechelentos e decrépitos. E aí esse aqui foi um show de misoginia, obviamente. Pelo menos uma unidade de machismo por página. Um negócio assim, muito baixo nível, de muito mau gosto. Glamorizando abuso. Eu acho até que tinha uma cena que era a mulher fazendo coisas com um cachorro. Foi horrível, gente. Pavoroso o negócio. Aí eu sei que, né, eu li, dei 1 estrela com muito gosto, porque horrível. E aí eu queria me livrar do quadrinho. Eu tinha comprado, aliás, o primeiro e o segundo volume, depois de passar por essa experiência traumática. Eu, obviamente, não li o segundo volume. Era uma época, assim, que eu, infelizmente, comprava todos os quadrinhos que eu via pela frente. Hoje em dia, eu sou uma pessoa mais sábia. Aí eu vendi pra uma pessoa no Mercado Livre, sei lá. E aí eu levei nos Correios sem estar embalado. Sei lá porque eu deixei pra embalar na hora. E aí a mulher do correio botou ali na balança pra pesar, né? Ela olhou pra capa do quadrinho, com aquela mulher ali com as calcinhas arriadas. Aí ela olhou pra minha cara, me julgando assim tanto, mas tanto. E eu morrendo de vergonha. E mal sabia ela que, na verdade, eu estava me expurgando daquele negócio. Mas enfim, Milo Manara, podrieca, a arte bonita não compensa a podridão que é isso aqui. Outro livro que eu dei 1 estrela foi A Desconstrução de Mara Dyer. Esse é outro que muita gente gosta, mas eu achei assim um romancezinho extremamente clichê. Menina sem personalidade e homem gostosão, perfeito, rico, que gosta dela sem motivo nenhum. Tem até tipo um motivo meio paranormal, tipo, ele sonhou com ela antes de conhecê-la pela primeira vez. Eu acho que isso não é o suficiente pra você se apaixonar por uma pessoa, né? O cara também era insuportável, se achava melhor que todo mundo e tinha, assim, uma personalidade extremamente engessada, parecia um boneco que acabou de sair da fábrica. Esse aqui é totalmente um livro de romance mascarado como paranormal. E a Mara Dyer tem um melhor amigo no livro que ele é bissexual, negro e judeu. E aí eles pegaram todas as coisas de diversidade que podiam
ter achado e botaram num personagem só. E esse personagem foi a cota do livro, basicamente. E o coitado, ainda por cima, não tinha personalidade nenhuma. Ele só existia pra ser um melhor amigo mesmo. E aí a Mara Dyer vai lá e ela toma uns remédios antipsicóticos. Parece que a autora não fez pesquisa nenhuma sobre isso. Eu achei que o livro, no geral, ficou parecendo uma série sobrenatural de baixo custo da CW. Outro livro, 1 estrela, foi A Última Música, do Nicholas Sparks, que, aliás, foi o único livro do Nicholas Sparks que eu já li. Personagens chatos e sem personalidade. A personagem principal, que é a Miley Cyrus, ela muda muito ao longo do livro, mas é uma coisa muito do nada, sabe? Muito abruptamente. Não tem, assim, um crescimento, um desenvolvimento pessoal. Então não fez sentido. E aí, mais uma vez, teve Insta Love, que vocês já perceberam que eu amo. Os vilões do livro são um grupinho aí de adolescentes que são tatuados, têm piercings e queimam igrejas. E aí tem uma menina no livro que ela tem, tipo assim, uma estética toda gótica. E aí quando ela começa a ficar boazinha, ela volta a ser normal. E usar roupas normais e tira os piercings. Não. É tipo... Sério? Sério. E aí você vê o Nicholas Sparks, é tipo um tiozão, sabe? Escrevendo isso. E aí, como todo livro do Nicholas Sparks é uma forçação de drama pra fazer as pessoas chorarem de uma forma extremamente manipulativa, então não funcionou comigo e eu não gostei da escrita do autor. Outro livro, 1 estrela, foi 16 Luas, da Cami Garcia. Literalmente igual a todos os outros livros paranormal YA da época. Apesar do protagonista aqui ser um homem, o que teoricamente seria um diferencial, no fundo dá no mesmo. E aí a autora, como uma mulher de seus 30 e poucos anos, não foi muito capaz, assim, de transmitir as ações e pensamentos de um menino de 16. Ficou um pouco estranho. Foi um livro também, assim, super previsível. Eu lembro, assim, que teve até algumas coisas que eu achei interessante em relação às bruxas, mas no geral foi 600 páginas de tédio. E aí o próximo livro é um livro do Stephen King. Eu sei que o Stephen King é, assim, queridinho de muita gente. E esse livro é Celular, que foi o primeiro livro que eu li do autor. Meio que primeiro e único, na verdade, porque eu já comecei a ler outros, mas não terminei, então não conta. Esse foi o livro que deixou a minha relação um pouco abalada com o Stephen King. Esse livro, na verdade, é bem aleatório, porque o Stephen King, na verdade, tem, tipo, muitos livros, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que eu já vi que leu esse livro. E até eu ler também foi uma escolha meio aleatória. Eu tava numa fase, assim, meio zumbizete. Eu tava muito gostando de conteúdos que envolviam zumbis. E aí tinha esse livro na biblioteca e eu peguei pra ler. E aí eu lembro que no início eu tava adorando, mas aí o autor levou a história pra um caminho que eu não gostei nem um pouco. Porque a história desse livro é que tem um sinal sendo emitido pelos celulares, que aí quem tava mexendo no celular, usando nesse momento que o sinal foi emitido, virou zumbi. E aí o que me irritou nesse livro é que tem uma hora que ele meio que começa a perder as estribeiras. Os zumbis primeiro começam a falar. Até aí podia até ser interessante. Mas aí do nada eles começam também a ter superpoderes. Eles começam a tipo levitar, voar, e aí tem poder telepático. E sei lá mais o que, porque tinha dado uma coisa muito louca no cérebro deles por causa lá do sinal. E também no fundo me deu um sentimento de lição moral barata, sabe? Ah, a população está se destruindo por causa do uso de celulares, estão fritando nossos cérebros. Sendo que esse livro, na realidade, foi publicado em 2005. Na época do Nokia, que a única coisa que dava pra fazer nele era jogar o jogo da cobrinha. Olha o celular da capa desse livro. O que você fazia com isso aqui? Você jogava o jogo da cobrinha e comprava aqueles ringtones com musiquinha pra botar. Era isso. Mas isso estava destruindo a população. Enfim, não foi do meu agrado. Eu tento desconstruir a sensação ruim que esse livro me deu com a minha relação com Stephen King. É algo em construção. Eu quero dar outra chance pra ele, ainda assim não sei se é um autor pra mim. O penúltimo livro que eu tenho pra falar hoje é Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Apesar do nome do livro ser em inglês, tem esse livro em português. Ele originalmente é escrito em japonês, mas o nome do livro é em inglês porque é por causa de uma música dos Beatles. Eu não sei nem porque eu tô explicando isso. Eu só queria dizer que esse livro tem em português. Eu tinha muito interesse em conhecer o trabalho do Haruki Murakami. Esse foi o primeiro e único livro que eu peguei do autor, porque acho que eu fiquei um pouquinho traumatizada. Eu sei que esse autor, o forte dele é o realismo mágico, que não é o caso desse livro. Então talvez, quem sabe, eu ainda dê uma chance com ele e pegue alguma outra coisa com outra pegada. Nesse livro, o que mais me incomodou foi a forma que o autor escreve personagens femininas. É muito objetificação,
muito estereotipadas, assim, bem misóginozinho mesmo. Nenhuma personagem parecia uma mulher de verdade, elas realmente pareciam mulheres pensadas por um homem, que só existem dentro da cabeça de um homem. Todas elas literalmente só existiam pra orbitar em volta do nosso personagem principal masculino. O livro também, ele fala muito sobre sexo, mas fala umas coisas um pouco estranhas. Me deram, assim, uma sensação meio iffy, sabe? Não tava sentando muito bem comigo. Tem vários comentários, assim, que me deixaram meio desconfortáveis. Umas coisas meio problemáticas, sabe? Meio desagradável. E tipo, ok, a prosa era bonita e foi meio que isso pra mim. Não teve nada que me agradou fora isso. Eu até tentei pensar assim no contexto, porque é um livro de um autor japonês, então obviamente tem muita diferença cultural. Mas assim, eu já tô bastante acostumada a consumir conteúdo do Japão no geral. Livro até menos, mas assim, muito filme, muito anime. Eu não vou nem falar de anime porque é outra categoria. Mas assim, mesmo tentando relevar, que eu sei que o Japão tem assim um abismo cultural com o Ocidente, tem muitas coisas que são diferentes lá, a gente sabe disso, mas ainda assim tem coisas aqui que não deu pra relevar pra mim, não. E aí tem mais 2 livros que eu vou falar hoje, então na verdade aquele não era penúltimo, né? Agora vai ser o penúltimo e o último de verdade. São 2 livros do John Green. Eu fico muito triste em ter que falar mal dos livros do John Green, porque eu gosto muito do John Green, mas né, sinceridade. O primeiro deles é Quem é Você, Alaska? Que é um livro assim que eu sei que é queridinho de muita gente, mas é um desqueridinho pra mim, porque realmente não gosto. Eu gosto da escrita do John Green, tem até algumas citações nesse livro que eu marquei, o que é uma loucura pra mim. Eu acho que é o único livro na minha vida que eu dei 1 estrela e que eu marquei uma citação. E eu lembro dessa citação até hoje, eu vou lembrar só da citação em inglês, porque eu li em inglês, mas ele fala: If people were rain, I was drizzle and she was a hurricane. Eu vou tentar achar a citação em português pra botar aqui, mas eu li essa citação e eu fiquei, que bonito, que gostosinho. Faz tipo uns 10 anos já que eu li esse livro e ainda lembro. Mas o que eu gostei desse livro foi essa citação, basicamente. Todo o resto eu odiei. Eu não gostei dos personagens, achei todos eles extremamente pretensiosos e alecrim dourado. Nenhum adolescente de verdade é assim. A Alaska, então, ela é simplesmente insuportável. Ela, assim, muito real, ela é diferente de todas as outras garotas e todos os outros seres humanos. Ela é muito especial, muito única, cheia de peculiaridades. Ela é bem aquele clichê de Manic Pixie Dream Girl que só existe pra motivar o nosso personagem masculino a fazer alguma coisa. Realmente não gosto desse livro. E aí, o outro livro do John Green que eu também não gosto é o Teorema Catherine. O que acontece nesse livro? Não sei. Qual é a história? Não lembro. O que eu sei é que tem um menino genérico, John Green, todos eles são bem parecidos no final das contas, e ele tem uma obsessão por Catherines. Aí ao longo do livro ficam aparecendo umas fórmulas que ninguém liga, muito chato no geral. Fora isso, não lembro de absolutamente nada. E é isso, eu adoro John Green como pessoa, como autor de livro de não ficção, mas como autor de livro YA, seguindo assim a mesma fórmula sempre, eu passo. E ainda bem que até ele mesmo se aposentou dessa vida. E é isso, gente. Esses foram todos os livros que eu já dei 1 estrela na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não me odeiem se eu falei mal de algum livro que vocês gostam. E eu vejo vocês no próximo vídeo.